Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque, olha, as últimas horas foram movimentadas. Depois do anúncio de Marcelo Marques, a compra da Arena para o Grêmio, agora Paulo Calef desiste da sua pré-candidatura à presidência do Grêmio. Quando o Grêmio vai colocar a mão na Arena? Como vai ficar a situação do Estádio Olímpico? Tem muitas coisas que ainda precisam ser resolvidas, porque também tem uma dívida da Arena com a Prefeitura. Porque tem dívidas, tem IPTU, tem a situação do entorno da Arena, que também é responsabilidade da OAS. Vamos esmiuçar todos esses detalhes e ainda a chegada de Marcelo Marques hoje pela manhã a Porto Alegre, ovacionado pelos seus apoiadores. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque as últimas horas de Grêmio foram intensas, foram impressionantes, incríveis e históricas. Porque nós estamos falando da resolução de um problema que há anos incomoda, maltrata, atrapalha o crescimento do Grêmio, que é a situação da Arena, né? Que era a situação da Arena, assim a gente vai poder dizer muito logo, né? Se Deus quiser. Eu quero trazer para vocês aqui, primeiramente, a chegada do Marcelo Marques, que aconteceu hoje pela manhã. Deixa eu colocar aqui na tela, ó. Aqui vocês já vão ver aí o vídeo. A chegada de Marcelo Marques hoje, ovacionado pelos seus apoiadores. Olha só, vamos ouvir um pouquinho, olha só a festa. Merecido, né? Muito merecido. O Marcelo Marques, ele dá um passo muito importante. Eu diria até pra você, é difícil a gente dizer isso, mas eu acho que a eleição tá decidida, né? Eu acho que o Marcelo Marques ontem, com esse movimento, além de cumprir uma promessa que ele já vinha falando há algum tempo, ele havia feito, né, aos torcedores, de que faria de tudo para comprar a gestão da Arena e que tentaria fazer isso, né, antes mesmo, no caso da eleição. O Marcelo, ele já coloca, no caso, o seu nome como um candidato, um pré-candidato, nem candidato ainda, né? Um pré-candidato praticamente eleito, se não já eleito, com tudo que a gente vem acompanhando. Sobre esta situação ainda de eleição, hoje pela manhã, o Paulo Calef resolveu dar fim à sua pré-candidatura. O Calef, ele nas últimas horas fez uma publicação nas redes sociais elogiando, né, o feito do Marcelo Marques, parabenizando o Marcelo pelo que ele fez, mas aos apoiadores, né, ele trocou alguns áudios, mandou alguns áudios e deixou bem claro o motivo de estar desistindo da sua pré-candidatura. De acordo com o que o Calef colocou internamente, ele acredita que a eleição estava partindo para um clima bélico, palavras dele mesmo, tá? E isso poderia gerar daqui a pouco algum risco aos filhos, à família e tudo mais. Porque a eleição ela estava indo para um caminho, ela está indo para um caminho, né? Onde os apoiadores do Marcelo Marques, alguns mais inflamados, e aí já começavam a falar algumas besteiras, comentar algumas besteiras nas publicações do Calef. O pessoal do Calef, daqui a pouco a mesma situação lá na do Marcelo Marques. E aí o Calef sempre teve essa proteção aos filhos, né? E ele deixou isso muito claro nas entrevistas que ele concedeu, que em primeiro lugar vem a família, vem os filhos, e ele faria de tudo para proteger. E a partir do momento que ele visse que a situação iria para outro lado, ele retiraria a sua candidatura em proteção à sua família. Mas eu não acredito que seja só nesta situação. É óbvio que o que a gente está vendo hoje é um movimento, olha, gigantesco do Marcelo para vencer a eleição, né? Então, eu acredito que não daria mesmo para o Calef ou para qualquer outro candidato esta situação de concorrer. Pode ir para o pátio? Pode, mas seriam mínimas, né, as chances. A atual conjuntura do pleito do Grêmio nesse momento segue a seguinte, então. Paulo Calef desistiu da candidatura, não será candidato à presidência do Tricolor. O Denis Abraão, ele mantém a sua candidatura, tá? Acredito que ali na frente isso possa mudar, mas nesse momento ele segue como pré-candidato à presidência do Grêmio. O Vladimir Kiel, ele diz que vai aguardar a conclusão dos trâmites para
para a transferência da Arena para o Grêmio. No caso da gestão, né, como um todo. E se tudo der certo, ele também deverá retirar a sua pré-candidatura. Ou seja, já estamos falando de mais um pré-candidato que sai da tentativa aí. Sérgio Canosi, né, ele não respondeu diretamente, eu questionei ele não respondeu, mas a GZH ele confirmou que segue como pré-candidato. Então, o Dr. Sérgio Canosi é outro que também vai continuar. Então, nesse momento, nós temos, além do Marcelo Marques, o Denis Abraão, que vai manter a sua pré-candidatura. O Vladimir Kieli segue neste momento, mas ele já deixou claro que, concluindo todos os trâmites, ele vai retirar a sua pré-candidatura, pelo menos é o que ele responde nesse momento. E o Sérgio Canosi, a GZH, disse que vai manter a sua pré-candidatura também. Tá bom? Então, Calef fora e o Vladimir Kieli deverá, concluindo os trâmites de passagem, no caso da gestão para o Grêmio, deverá retirar também a sua pré-candidatura. É um passo gigantesco do Marcelo que mexeu demais com a eleição do Grêmio, né? Mexeu demais. Como vai acontecer agora na situação do conselho e tudo mais, a gente vai acompanhando os desdobramentos. Mas esse movimento do Marcelo de comprar a gestão da Arena e doar ao Grêmio, esse é um ponto que tem que ser colocado. Ele está doando a gestão da Arena. Durante as negociações, e ontem mesmo, ele sempre deixou claro para a direção que estava doando a gestão da Arena para o Grêmio. Se o Grêmio quiser dar alguma cadeira para ele, alguma coisa e tal, beleza. Mas ele estava fazendo isso doando ao Grêmio. Então, fica muito claro, né? Agora, nós temos outras situações que a gente precisa também colocar aqui. O Grêmio vai fazer essa transição agora com a gestão da Arena até dezembro. Então a Arena vai passando para o Grêmio como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que acontece a gestão como é que acontece o cuidado do gramado, como é que acontece a situação hidráulica, como é que acontece, sabe? É um exemplo. Como é que é os contratos com as empresas lá de lanche, enfim. São detalhes agora que o Grêmio vai tomando conhecimento para poder começar a gerir. E as equipes agora vão trabalhar nisso. Até dezembro é o prazo, né, para que toda essa equipe de transição trabalhe. Mas tem um outro ponto que ainda precisa de desdobramentos. Tá? O principal já foi dado, que é a assinatura do contrato, tudo mais, beleza, show de bola. O Grêmio já vai ter a gestão da Arena. Mas tem uma outra situação que é a troca de chaves. Por que eu digo para vocês que ainda há questões em aberto? A principal delas é o Grêmio pegar a chave da Arena e entregar a chave do Olímpico. Isso tem que acontecer com a empresa Acaragones e a OAS, né? O Tricolor deve propor uma ação, né? Mas não sem antes confirmar quem vai pagar o entorno da Arena, que é um grande problema ainda a ser resolvido. Não há uma decisão definitiva na justiça de quem fica responsável pelo entorno da Arena. A OAS, recentemente, ela trouxe uma informação, uma troca ali de conversas, né, com a direção, de que abriria mão de parte do terreno do Estádio Olímpico para que a prefeitura vendesse, e aí, pegando este dinheiro, a prefeitura ficaria responsável pelo entorno da Arena. Ou seja, a OAS ela pega o terreno do Olímpico, ela doa parte para a prefeitura vende aquela parte do terreno, e aí com esse dinheiro a própria prefeitura ficaria responsável pelo entorno ali da Arena. Será que isso daria certo? Mas não é só por aí também. Em troca, a prefeitura teria que liberar o habite das torres do condomínio Liberdade e também autorizar a construção de mais 11 torres ali na região. Olha, é uma situação que isso vai ser muito debatido ainda, eu entendo, tá? Muito debatido. Porque aí a responsabilidade sai da iniciativa privada para o poder público. Porque vejam bem, o Grêmio entrega o Olímpico e a empresa entrega a Arena. Show. O que a OAS faz? Parte do terreno do Estádio Olímpico doa à prefeitura. E diz, tá aqui o entorno da Arena. Esse aqui é o dinheiro do entorno da Arena. É esse terreno aqui. A prefeitura diz, beleza, agora a prefeitura vende aquela parte ali,
para alguma outra empresa que queira, pega aquele dinheiro e investe no entorno da Arena. Olha, é uma situação complicada quando vai para o poder público, né? Se no privado é complicado, imagina no poder público. Eu não sei. Para o pessoal ali da volta ali, complicado isso aqui. Muito complicado. O Grêmio tem que estar muito atento a como vai acontecer todos esses desdobramentos aqui, porque o Grêmio não pode abandonar o pessoal ali da volta. O Grêmio não pode fazer isso. O Grêmio também é responsável por aquele pessoal ali. E não me parece ser uma boa, não. Mas a gente vai ter que aguardar e ver o que vai acontecer. Só que tem um outro ponto ainda nessa história toda. Além desta decisão sobre o entorno, tem dívidas, tá? Dívidas tributárias. O Grêmio e a OAS devem 25 milhões de reais em impostos à Prefeitura de Porto Alegre. IPTU, o ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis. A direção do Grêmio informou que essa situação ela vai ser resolvida antes da troca de chaves também. Precisa ser resolvida antes dessa troca de chaves. Então, antes da troca de chave, tem que solucionar a situação do entorno da Arena e também o pagamento destes impostos que estão atrasados. Esses impostos são responsabilidade do Grêmio e também dessa empresa. Bom, agora vão ter que ver como é que vai acontecer toda essa história aí, porque não tem como trocar as chaves, pelo menos a direção não vai fazer isso antes de solucionar todos esses problemas. Quero saber de ti, mas fato é, gurizada, assim, ó, é importante que se diga, tem esses problemas para resolver? Tem esses problemas para resolver, tá? Mas o fato é que o mais difícil, o mais complicado, que era comprar a gestão, que era administrar o estádio, o Grêmio já fez. O Grêmio já tem. Agora, nessa semana, vai acontecer uma outra reunião, aliás, uma coletiva, eu tô com reunião desde ontem, uma coletiva onde vai sentar o presidente Alberto Guerra, vai sentar o Marcelo Marques, e os dois vão falar sobre estas situações, como isso tudo vai ocorrer, e a gente vai ter mais detalhes sobre toda essa situação, mas fato que ainda tem algumas pontas que precisam ser solucionadas. Mas o principal já foi feito, já está de contrato assinado, inclusive a Revi ontem, né, que é a empresa que detinha os direitos, já publicou uma nota ao mercado financeiro dizendo que vendeu ao Marcelo Marques, ao Grêmio no caso, enfim, tá tudo certinho, tudo direitinho, tudo anunciado devidamente, e o Grêmio, enfim, tem a sua arena, a gestão da sua arena, e agora vai conseguir, pelo menos assim esperamos, dar um tratamento digno ao seu torcedor. Bom, e pra gente encerrar, o Grêmio divulgou agora há pouquinho a lista de relacionados dos atletas que poderão enfrentar o Cruzeiro amanhã às 20h30 da noite lá em BH. Uma é uma surpresa, tá? O segundo talvez nem tanto, porque a gente já vinha acompanhando a situação desse jogador durante a semana. 2 ausências. Vou colocar na tela para vocês aqui a lista de relacionados, que tem ali o goleiro Gabriel Grando, o Thiago Beltrame e o Thiago Volpe, né, os 3 goleiros. Os defensores Gustavo Martins, Igor Serrote, Gemerson Kahneman, Lua Cândido, Lucas Esteves, Marlon Vieri e Wagner Leonardo. Os meio-campistas Alex Santana, Camilo Cristaldo, Dodi, Edenilson, Monsalve, Riquelme, Ronald e Vijaçante. E os atacantes, Alisson, né, o garoto aí que tá arrebentando, Amuso, André Henrique, Aravena, Arezo e Pavon. Quem é que faltou nessa lista? Não me dei conta. Bright White. O Bright White não está na lista de relacionados. O jogador, pelo que o Grêmio informa, ainda sente dores no tornozelo e não enfrenta o Cruzeiro. Quer dizer que ele não jogará na quarta-feira? Não, ainda não se tem essa confirmação. A gente só vai ter essa confirmação a partir da chegada do Grêmio lá em BH. Se ele viajou junto com a delegação, bom, então ele tem assim a chance de jogar na quarta-feira contra o Alianza Lima. Se ele não viajou, aí ele fica de fora do confronto. Lembrando que lá de BH o Grêmio já parte para enfrentar o Alianza Lima na quarta-feira, não volta para Porto Alegre. Outro jogador é o Kiki Oliveira. O Kiki Oliveira teve um acidente doméstico, queimou o pé. Durante a semana ele vinha trabalhando, mas não ainda com bola, e se confirma então a ausência do Kiki Oliveira pro confronto aí contra o Cruzeiro. Tá bom, gurizada? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Mais tarde eu volto com outro vídeo aqui no canal, com a chegada do Grêmio lá em BH. E aí sim a gente vai ter a certeza do que aconteceu com o Bright. E aí vai saber se ele vai poder jogar contra o Cruzeiro, ou, aliás, contra o Cruzeiro não, né? Contra o Alianza Lima, ou se nem viajar, ele viajou. A gente ainda precisa dessa informação, mas fato é que contra o Cruzeiro ele tá fora. Grande abraço e até a próxima. Tchau.